Vamos falar nessa noite de amizade. Amizade é bom, né? Vamos falar de amigo. Existe amigo e existe colega. Colega de trabalho, colega de profissão, existe até colega de ministério. Existe colega de tudo. E existe amigo. Existe conhecidos, pessoas que conhecemos. Existe até família. E nem sempre você família é amigo, é só família. Amigo é diferente. Por que amigo é diferente? Porque a amizade, os amigos, geralmente, eles têm alguma coisa em comum, algum gosto em comum. Você já viu que tem pessoas que desenvolvem amizade com alguém que conhece? Às vezes conheceu no trabalho, às vezes foi na convivência de infância, alguém que a pessoa chega no lugar e conhece, e faz ali uma amizade, e naquela amizade, aquelas pessoas, elas têm algumas coisas que elas gostam em comum de fazer. Vamos fazer um passeio, vamos junto. É bom viajar com um amigo. Por exemplo, eu viajo para Belo Horizonte. Quando o missionário vem, inclusive dia 10 ele vai estar aí, dia 10 do mês que vem. Eu viajo. E eu viajo com mais 3 pastores. Mas são 3 amigos. A viagem é boa. Quando a gente viaja só com um colega, é só uma viagem. Quando a gente viaja com os amigos, é divertido. Você conversa, você se diverte, você para no lugar, vamos comer alguma coisa, troca ideia. Geralmente eu viajo aqui quando a gente viaja, tem aqui um pastor Francisco, de Alfenas, que esteve aqui outro dia, o pastor Ademir da Cruz, que passou aqui também, pastor Ademir da Cruz. Eu conheci ele, tive conhecimento quando ele estava aqui ainda. A gente começamos a viajar junto para Belo Horizonte, ia no carro dele, e fizemos uma amizade, temos uma amizade boa. Mas, por que a amizade? Porque nós somos colegas de ministério? Não. Tem outros que são colegas. São colegas, mas não são amigos. E também não são inimigos, né? Não é porque a pessoa não é amiga que não é inimigo. Só quero que você separe. Amigo é porque tem alguma coisa em comum, alguma coisa que faz você se sentir bem. E geralmente são coisas pequenas. Às vezes um lugar. Quando eu falo, eu gosto desse lugar, vamos lá, vamos junto, vamos fazer isso, vamos. Não quer dizer que tem que compartilhar de tudo, né? De toda vontade. Mas geralmente a amizade tem isso, porque tem uma certa comunhão ali em gostos. Dificilmente você vai ser amigo de uma pessoa, ser amigo, querer amizade, uma amizade de convivência com uma pessoa que pensa muito diferente de você, que escolhe lugares que você não gostaria de estar, não gostaria de ir, não tem o mesmo gosto. Dificilmente. Porque é terrível você ir para um lugar só para satisfazer alguém. Não, vamos para lá, você é meu amigo, você tem que ir, mas eu não gosto disso. Eu não curto isso aí que você curte. Eu lembro agora de um caso que um amigo me contou, um amigo de infância aí, esse caso. Ele se converteu ao evangelho lá no estado de Pernambuco, e ele falou assim, e ele mora na capital do estado, que é o Recife, e a família dele, a mãe dele, mora na cidade do interior, chamada Lajedo, inclusive a cidade que eu nasci.
E ele disse, eu vou visitar minha mãe. Ele disse, outro dia eu fui visitar, meu primo chegou e disse assim, vamos ali comigo? Eu disse, é primo, eu vou, ele deve me levar na casa dele, eu não sei lá. Aí o cara levou ele para o boteco, lá no meio do mato. Ele entrou no carro do cara, o cara levou lá no boteco. Ele disse, rapaz, eu cheguei para o cara e falei assim, você não me respeita nada? Você não tem amizade comigo? Se você me chamar para ir na tua casa, eu vou. Almoçar contigo, eu vou. Você vai me trazer para um boteco? Você sabe que eu sou cristão, você sabe que eu não frequento esse lugar. Aí ele disse, nunca mais o meu primo me chamou para lugar nenhum. Quer dizer, acabou a amizade. E por que acabou a amizade? Não é que eles se tornaram inimigos. É que não dá para ter amizade porque tem gostos diferentes. Cada um gosta de estar em lugares diferentes. E a amizade nasce disso. De compartilhar ali os gostos. Você conhece a pessoa, de repente a pessoa gosta de alguma coisa, ou às vezes a conversação dela mesma é uma conversação. Você imagina você conversando com uma pessoa que o assunto dela é outro totalmente contrário ao seu. Você não vai se sentir nem bem. Aí você vai procurar até evitar. Não, tudo bem, eu trato com respeito, se precisar de mim, ajudo, mas não quero convivência porque a pessoa pensa muito diferente, gosta de coisas muito diferentes que eu não gosto, fala de assunto dela, conversa dela, eu não gosto. Eu não gosto. Aí o que acontece? Não existe amizade. Pode existir, conheço, é um colega de trabalho, é um colega não sei de quê, mas não um amigo. O amigo tem que compartilhar algumas coisas que o outro gosta. Mas eu quero falar de um amigo. Aqui em João 15. João 15. Versículo 13. Jesus dando instruções para os discípulos. E essas instruções ficam para nós hoje, porque ficar escrito aqui, não está escrito aqui, não é à toa. Ele diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Ele está falando dele, que ele disse: eu vou dar a minha vida por vocês. Isso demonstra que ninguém tem mais amor do que eu por vocês, pelos amigos. Só que quando ele fala aqui a princípio, você que bom, Jesus está dizendo que ele é amigo dos discípulos. Ele está dizendo que ele é amigo daqueles que ele deu a vida, só que por eles. Só que no versículo 14, ele diz assim: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Em outras palavras, vocês ainda não são, tem que ser. E só vão ser quando fizerdes o que eu mando. Bom, eu não posso exigir isso para alguém. Não, se você quer ser meu amigo, tem que fazer o que eu mando. Porque eu não posso fazer isso, nem você pode. Porque nós somos cheios de falhas. E aí nós estávamos sendo um ditador. Mas Jesus pode. Por que ele pode? Porque Jesus é a própria perfeição. Jesus é perfeito. Só que ele recebe como amigo quem se aperfeiçoa nele. E por que, se eu não fizer o que ele manda, eu não posso ser amigo dele? Porque ele não vai onde alguém que não gosta de obedecer ele vai. A pessoa vai escolher lugares que Jesus não vai estar ali, que Jesus não vai querer estar ali. Porque Deus não se mistura com pecado.
E se eu não faço o que Jesus manda, eu vou fazer escolhas segundo a minha vontade carnal, pecaminosa. As minhas vontades, os meus desejos são carnais, são pecaminosos. Os caminhos, lugares que eu escolho são contrários aos lugares que Jesus quer estar. Aí essa amizade não vai rolar de jeito nenhum. Não tem como. Por quê? Porque amigo faz bem. A presença de um amigo faz bem. Mas se eu estou fazendo tudo o contrário que Jesus manda, se eu estou fazendo escolhas contrárias ao que Ele quer, se eu estou querendo levar Ele para os meus caminhos e não andar nos caminhos dEle, Ele não vai para os meus caminhos. Ele não vai para os lugares que eu escolho ir. Eu que tenho que ir para o lugar que Ele me orienta a ir. Ele não vai, então não existe amizade aí. Não existe amizade. Vamos estar sozinhos. Vamos andar sozinhos. Então, nós precisamos a cada dia aprendermos a sermos amigos de Jesus, a termos uma amizade. Amizade significa o quê aqui com Jesus? Comunhão, intimidade, conhecê-lo, ter uma completa compreensão de quem Ele é. Mas para tudo isso acontecer, o primeiro passo é eu estar disposto a fazer o que Ele manda. Esse dia eu fiz uma visita a uma pessoa e eu estava conversando, orientando, e chegou um determinado tempo que a pessoa disse assim: eu conheço a Bíblia, pastor. Falei: que bom que você conhece. Bom, porque você já tem o entendimento que você deve fazer. Só que não basta conhecer, você tem que estar disposto a obedecê-la. Você tem que estar disposto a segui-la. Conhecer não quer dizer nada. Porque Satanás conhece até mais que nós a Bíblia. Porque ele foi um anjo de Deus, ele conhece tudo. Mas a disposição dele é se rebelar. É se rebelar. Então, nós temos que conhecer, temos que buscar, é o caminho. Mas nós temos que desenvolver dentro de nós a capacidade, a boa vontade de obedecer, de fazer o que está mandando. Porque não é porque nós estamos num segmento religioso chamado evangélico, ou como queremos, que isso nos aproxima de Deus. O que vai nos aproximar de Deus é a gente fazer o que Jesus disse: vós sereis meus amigos quando fizerem o que eu mando. Para isso nós precisamos o quê? Nós precisamos nos dedicar a aprender com Ele, a dar ouvidos o que Ele manda, o que Ele pede para nós fazermos. Que à medida que... Porque o caminho nós já sabemos. Como é que eu vou ter intimidade com Cristo? Como é que eu vou me tornar amigo de Cristo? Nós podemos lembrar de Abraão, né? Diz que Abraão era amigo de Deus. A ponto que quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, Deus disse: eu não posso fazer isso sem falar com Abraão. Porque eu falo com ele face a face, eu tenho amizade com ele. Então eu tenho que falar com meu amigo. Abraão era amigo. E Jesus agora, ele diz: olha, eu quero ser amigo. Só que eu não vou receber, eu vou andar com amizade com quem esteja todo torto, todo errado, não. E vocês, humanamente, é assim que estão. Então vocês precisam aprender comigo, precisam fazer o que eu estou mandando, e aí nós vamos ter amizade, vamos ter comunhão. Por quê? Porque vocês, quando vocês aprenderem de mim, quando vocês estiverem dispostos a fazer o que eu mando,
Vocês vão estar andando na mesma visão minha? Vocês vão estar defendendo os mesmos princípios meus? Que é isso? Vai ter um caráter semelhante ao de Cristo. Não é o que a Bíblia diz para nós? Sedes imitadores de Deus como filhos amados? E para a gente ser, a gente precisa o quê? Nos sujeitarmos ao ensinamento dele. Nos sujeitarmos ao que ele nos manda fazer. Ele nos manda agir de uma forma, nós agimos de outra. Então essa amizade não vai ter como. Não vai ter como. Por quê? Porque nós vamos estar defendendo coisas que Deus reprova. Nós vamos estar aprovando coisas que Deus reprova. Nós vamos estar apegados às coisas que Deus detesta. E aí não tem como ter compartilhar dessa intimidade, dessa comunhão. Aí existe o quê aqui? Existe o rompimento da amizade. E por isso que às vezes, se a gente não cuidar, a gente vamos passando os anos dentro da igreja e a gente nunca aprende nada, a gente nunca conhece Deus e a nossa caminhada fica infrutífera por falta de conhecimento, agindo sempre errado, caindo em qualquer cilada do inimigo, em qualquer tentação, porque não conhecemos o nosso Deus. E por que não conhecemos? Porque nós não compartilhamos dos mesmos valores dele. Nós temos os nossos e tem o dele. Nós temos nossa maneira de ser e tem a dele. E aí não tem como ter essa amizade com ele, essa intimidade, essa comunhão. E o ruim nisso é que ele não precisa de nós e nós precisamos dele sempre. E quanto mais nós estivermos perto dele, mais fácil vai ser de sermos ajudados por ele. Porque se nós estivermos ali em comunhão, em plena intimidade, nós vamos ter até confiança na hora de fazer nossa oração, na hora de falar com ele, na hora de buscar a ajuda dele. Se nós não tivermos essa comunhão, nós vamos fazer as orações feitas como a maioria das pessoas fazem religiosamente quando se vê em apuros, que clamam a Deus, mas clamam de uma maneira vazia e não há resposta nenhuma. Você lembra, por exemplo, tudo depende da comunhão? Teve uns homens que viram Paulo expulsando o demônio. Aí eles disseram, nós vamos expulsar também. E eles viram que Paulo expulsava demônio no nome de Jesus. E a gente sabemos que no nome de Jesus se expulsa demônio, né? Só que não basta só usar o nome dele. Porque esses homens viram Paulo expulsando demônio no nome de Jesus e foram expulsar no nome de Jesus. Eles chegaram e disseram, nós te conjuramos em nome de Jesus que Paulo prega. Eles viram Paulo expulsa demônio no nome desse Jesus, nós também vamos. Só que o demônio olhou e disse assim, eu conheço Jesus. Eu conheço Paulo, sei quem ele é. E vocês, quem são? Aí o demônio pulou em cima deles, deu uma surra naqueles camaradas e pôs eles para correr nu. Rasgou a roupa de todos eles. A pessoa que estava possessa. O que foi que faltou aqui? Eles usaram o nome de Jesus. Mas eles não tinham comunhão com Jesus. Eles não tinham intimidade com Jesus. Eles não conheciam Jesus. Eles não estavam debaixo da autoridade de Jesus. Eles foram fazer algo porque viram alguém fazendo. Eles não eram amigos de Jesus. Eles não eram reconhecidos no mundo espiritual. Não tinham autoridade nenhuma. Porque nenhum homem tem autoridade sobre um demônio se ele não estiver investido da autoridade de Deus.
Então, para isso, porque Paulo, o demônio disse, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. Eu sei quem é. Eu tenho que obedecer. Por quê? Ele sabia disso? Porque Paulo tinha comunhão com Jesus. E qual era a comunhão de Paulo com Jesus? Quando Paulo teve o primeiro encontro com Jesus, ele fez uma pergunta para Jesus. Ele pergunta assim, o que eu devo fazer? Ele não conhecia Jesus, estava perseguindo a igreja. E Jesus disse, Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu, Senhor? Jesus, a quem te persegues? Ele disse assim, o que eu devo fazer? O que eu preciso fazer então agora? Aí Jesus disse, vai para tal lugar e vai orar. Depois alguém vai falar com você. E ele ficou lá em oração. Ele ficou lá jejuando. Sério. Até que Jesus chegou e chamou um discípulo e disse, vai, o Saulo de Tarso está orando na rua direita, assim, assado. Ele está lá em oração, está jejuando, vai lá falar com ele. Ananias disse, opa, dá o Senhor. Não, Senhor, esse homem veio nos perseguir. Jesus disse, não, eu escolhi ele. Pode ir. Então, se a gente quiser intimidade, se a gente quiser sermos amigos, não é de qualquer maneira. Jesus não é amigo de todo mundo. Jesus não é amigo de quem se diz amigo dele. Jesus é amigo de quem faz o que ele manda. Por quê? Porque isso é a lei da amizade. Se as suas escolhas é diferente da minha, se o que você gosta é diferente do que eu gosto, não tem como eu ter amizade com você. Eu posso te respeitar, eu posso te tratar bem, mas viver em amizade com você não dá, porque você pensa diferente, age diferente, defende coisas diferentes. Não tem como ter amizade aí. Tem nada em comum. Então é a mesma coisa, se nós estivermos dispostos a aprender com Jesus e fazer o que Ele nos manda, nós vamos fazer as coisas diferentes dele, agir diferente dele, gostar de coisas diferentes, coisas que Ele não gosta. Isso aqui cabe a nós olharmos aquilo que nós gostamos de fazer, ou aquilo que nós defendemos como algo legal, algo bom, perguntar, Jesus gosta disso? Jesus estaria fazendo isso que eu estou fazendo? Esse lugar aqui é um lugar... Agora eu lembrei de uma história que o missionário conta, né? O missionário conta essa história. Ele disse que tinha uma velhinha, uma senhora... Você deve ter ouvido essa história. Que ela era muito apegada a Deus. E ela era mulher de oração. Ela, com dificuldade, trabalhou e criou seus filhos e conseguiu formá-los, ensinando o caminho de Deus, trabalhando, vivendo uma vida com Deus e de oração. Lá no interiorzão de São Paulo, aí os filhos cresceram, se formaram e foram para a capital. Aí quando chega o tempo, tudo bem, tudo formado, tudo com a vida bem arrumada, chega e vão visitar a mãe. E chega e diz assim, ô mãe, tem um negócio bom aí, um negócio legal. Cinema, a senhora nunca foi no cinema, a senhora nem sabe o que é, uma coisa boa. Lá o pessoal conta uma história, e aquela história começa, no começo começa até de sofrimento, mas termina bem. E o missionário disse, bom, então a história termina bem, Deus é assim, as coisas botam ruim ele melhora, então esse negócio deve ser bom. Aí chega no dia ali, vamos para o cinema. E vamos para o cinema. Chega lá, se prepara, quando chega no cinema, aí a mulher dobra o joelho e diz assim, Deus, eu vim aqui hoje, meus filhos trouxeram, quero te agradecer, porque eu vim aqui uma história, disse que conta aqui, que é muito bonito, que aqui passa, que começa até a coisa ruim, mas depois tudo melhor. Eu disse, mãe, pá, levanta. E ela disse, mas por que tenho que levantar? Não, que aqui não é lugar de orar. Aí disse, então vamos embora, que aqui não é meu lugar. Um lugar onde eu não posso falar com meu pai não é lugar para mim.
Não estou dizendo que você tem que ser tão... Mas olhando bem na moral, tem lugar que não é lugar para nós. Porque é um lugar que Jesus não tem lugar para ele. Não tem lugar para ele. Então, se não tem lugar para o meu amigo, se eu sou amigo dele, não é lugar para mim. Se é um lugar que meu amigo vai se sentir mal, para que eu vou? Se eu quero esse amigo do meu lado. Se eu quero esse amigo comigo. Ou talvez eu nem seja amigo. Ainda. Isso é uma palavra para nós refletirmos. Porque a melhor coisa é nós sermos amigos de Cristo. Amém, Jesus? A melhor coisa é a gente desenvolvermos essa amizade. Amizade com Cristo. Coloca de pé.